No artefato de hoje, nós voltamos a falar sobre o turismo ligado à literatura. O guia A Luz de Paris te proporciona uma viagem pela capital francesa, acompanhado de vários escritores apaixonados por este lugar, que moraram na cidade ou passaram por ela e nos deixam suas impressões, como Victor Hugo, Marcel Proust, Balzac e Ernest Hemingway. Mergulhe com a gente nos encantos parisienses e você estará muito bem acompanhado nessa viagem. Olá, está no ar mais um Artefato e hoje nós voltamos a falar sobre dois deliciosos assuntos, a literatura e o turismo. Mais uma vez nós recebemos aqui o jornalista João Correia Filho. João, muito obrigado pela sua presença, por ter retornado para a gente continuar o nosso papo. Eu que agradeço, William. E hoje a gente fala sobre a Luz de Paris, né, sobre um pouquinho da Cidade de Luz. Rendeu um guia bem interessante. Rendeu essa união de fotografia, jornalismo e literatura, sempre nos rende muita coisa para falar, com certeza. Então vamos conhecer mais sobre o João e também sobre a relação dele com Paris. Sou João Correia, jornalista que tem na literatura uma forma de ver o mundo e que convida as pessoas, através dos guias que tem escrito, a conhecer o mundo pelos escritores, a conhecer o mundo pela literatura e a ver na literatura uma forma de tornar o mundo melhor e de ver o mundo de uma forma melhor. Paris foi o grande polo de literatura, de cultura durante muito tempo, então não tem como não se realizar com Paris. Quem gosta de literatura não tem como não se realizar com Paris, que é uma cidade que tem literatura em tudo e em todos. João, na semana passada a gente conversou sobre o Lisboa em Pessoa, que foi o guia que você fez, até aproveitando o roteiro que o Fernando Pessoa tinha escrito no começo dos anos 1900. Agora a gente fala sobre A Luz de Paris, que também é um guia que também dialoga com vários escritores franceses ou não, que passaram pela cidade, tem uma relação com a cidade. Essa ligação de literatura e misturar com turismo, isso cria uma viagem mais intensa para quem viaja? Com certeza, William. A literatura ela nos auxilia de várias formas. Primeiro, de aguçar nossa imaginação, chamar nossa atenção para os detalhes. Ela nos ajuda numa pesquisa prévia para se conhecer os lugares. Conhecer, por exemplo, a Catedral de Notre Dame, após ter lido Os Miseráveis, ou mesmo o próprio Corcunda de Notre Dame, tem-se uma dimensão muito maior do que aquilo representou historicamente, né? Então, sempre engrandece, eu recomendo. E no mínimo, e também no mínimo você teria a sensação de estar naquele lugar em que você leu e que você já mergulhou na imaginação, né? Sim, você tem os escritores como cicerones, né? Os escritores, ninguém melhor do que escritores que pensam a sua cidade para te acompanhar. Então, torna-se muito mais prazeroso porque você está muito bem acompanhado. E por que essa escolha de Paris? Por que você escolheu Paris para esse guia? Olha, não escolhemos Paris, na verdade. Paris acho que nos escolheu. Foi escolhido. Porque terminamos o Lisboa em Pessoa e tivemos uma reunião na editora Leia para decidir qual seria o próximo destino, em virtude do ter sido muito bem recebido o Lisboa em Pessoa. E quando nós sentamos, o diretor da editora disse, olha, eu acho que tem que ser Paris, porque Paris está na moda, porque Paris é o lugar mais desejado por todos, todo mundo quer ir para Paris e é uma cidade extremamente literária. E assim, não teve quem falasse, não vai ser Paris. Era Paris e pronto. Você já conhecia Paris na época dessa decisão? Não conhecia Paris, não conhecia Paris. Inclusive foi até meio motivo de anedota que fala, poxa, você nunca foi para Paris, agora não vai ter jeito. Agora tem que ir na marra. Agora tem que ir na marra, como se fosse, né, um problema ir para Paris. Que um grande sacrifício ter que ir para Paris. Paris. Eu fiz esse sacrifício. O João, e uma característica até tanto do Lisboa em Pessoa quanto do A Luz de Paris é de que os dois livros você sempre relata as coisas em primeira pessoa, né? Os acontecimentos, você sempre conta bastante da sua experiência com a cidade. Por que dessa decisão de sempre relatar em primeira pessoa? Olha, vários fatores. Um deles é que a gente queria sair um pouco desse texto mais careta e mais impessoal. Eu acho que isso surge muito porque o Lisboa em Pessoa foi o primeiro, ele nos dava até, inclusive, no próprio título, essa ideia de que era uma coisa pessoal. Sim. E outra ideia era ter um quê de livro de viagem, né? E aí, com isso, tornar mais próximo o leitor.
né? E uma coisa muito curiosa que aconteceu com Lisboa em Pessoa é que as pessoas leem, e com Paris também agora tem acontecido, as pessoas leem como se fosse um livro de viagem, porque eu conto histórias, eu conto as situações que eu passei, eu sugiro dicas muito pessoais, eu sugiro músicas que eu ouvi. Então, eu acho que isso aproxima o leitor e essa proximidade é sempre muito positiva, né? É, acima de tudo, também um diário de bordo do seu conhecimento da cidade, do seu processo de conhecimento. Exatamente. É um diário de bordo e também é um jornalista que tem na sua profissão o viajar e que aí ele pode ajudar a partir disso também, né? Eu viajo para ver as coisas e reportar, eu já comentei isso no outro programa, então eu tenho talvez os instrumentos para isso. E para não ficar aquela coisa de terceira pessoa, tal, aproximamos o leitor. Acho que a ideia é essa, principal. E com certeza ele se enxerga em todos aqueles erros e acertos que você também conta no livro. Todo mundo passa por isso numa viagem, de imprevistos, de chover, a hora que você não imagina que vai chover. Sim, exatamente. Inclusive, alguns problemas que eu tive eu relato. Então, não tem esse tipo de problema, porque eu tive esse tipo de problema, né? Há mesmo até algumas pegadinhas que a cidade nos prega às vezes, eu falo, olha, eu caí nisso, então não caia. E você comentou, então, que você não conhecia Paris, e aí entrou nesse projeto e foi para Paris para conseguir conhecer a cidade. Como que você planeja esse conhecimento? Como que foi o teu planejamento? Então, na verdade, são várias etapas, mas basicamente são 4. Né? Eu tenho um período de leitura, né? De me aprofundar na bibliografia, então eu faço uma seleção dos escritores e leio. Leio, anoto, faço fichas e começo a desenhar. O segundo momento é a ida mesmo, quando eu vou com tudo na cabeça e com a mente aberta e aguçada. Volto, tenho uma parte de escrever mesmo, sentar e escrever, que aí entra o redator. E a quarta etapa, que é muito prazerosa, é montar esse quebra-cabeça, junto com a designer, pegar todo o material fotográfico, todos os textos e montar um grande quebra-cabeça que é o guia. Ele é um grande quebra-cabeça de textos e de fotos e de histórias. Você passou 40 dias em Paris, né, para conhecer a cidade. Dá para conhecer Paris em 40 dias? Olha, William, na verdade eu falo isso inclusive no guia, a gente tem que fugir um pouco dessa ideia de completude que a gente tenta ter sempre. Não se conhece Paris em uma vida. Morando em Paris, a gente não conhece. Se você for um parisiense, talvez você não conheça Paris totalmente. Ou você vai conhecer a sua Paris. Então, voltando à questão do texto em primeira pessoa, essa é a minha Paris. Então, assim, descubra a sua também. É a minha, mas a minha, os escritores ajudam para que você tenha a sua. Então, não dá para conhecer Paris toda. Não dá para ir em todos os museus, não dá. E acho que a ideia nem é essa. A questão é, descubra a sua Paris. Você vai ao Louvre, o Louvre é um museu imenso. Sim. Você vai perder uma semana para ver o Louvre todo e não acho que isso seja tão necessário, a não ser que você seja um estudioso de arte. Mas descubra o que você gosta no Louvre e vá ao que você gosta. Ajuda a pessoa a selecionar o que ela vai priorizar. Exatamente. Eu digo, pense o que eu gosto. E a partir daí você faz a sua viagem. No próximo bloco, a gente continua conversando aqui com o João sobre o guia A Luz de Paris. A gente fala mais também sobre a capital luz, a cidade luz, né? E também falamos sobre os escritores que inspiraram ele nessa jornada. Então, fique por aí. Estamos de volta com o Artefato e hoje nós continuamos falando sobre turismo e literatura, hoje conhecendo o guia A Luz de Paris. Aqui comigo está o jornalista João Correia Filho. João, a literatura ela é bastante um filtro sobre o mundo, né? Acima de tudo, ela é a forma como um escritor vê o mundo e ele acaba relatando. Como que isso impacta numa viagem? Como que isso ajuda você a enxergar uma cidade? Primeiramente, o escritor ele aguça a nossa sensibilidade, né? Então, quando você vai para Paris, por exemplo, Paris é uma cidade que um dos grandes prazeres é você andar pela cidade. É uma cidade gostosa para se andar a pé. Então, por exemplo, se você vai para Paris e você tem na sua mente, ou se você leu o Charles Baudelaire, que é um escritor que está relacionado ao século XIX, relacionado ao flaner, que é sair, andar a esmo, né? Quando você tem essa atmosfera do Baudelaire, então andar pela cidade é muito mais prazeroso, né? Como eu disse, você vai visitar a Catedral de Notre Dame e tem
esses lampejos interessantes do Victor Hugo, com certeza vai ser mais prazeroso. Eu tenho uma história interessante, que eu li um texto do Baudelaire, um poema do Baudelaire que se chama Janelas. E nesse texto ele diz o quanto é bonito uma janela fechada. E eu falei, nossa, que coisa incrível, eu nunca prestei atenção numa janela fechada. Sim. E fui para Paris. Quando eu fui ao Museu do Balzac, que é um outro escritor, um museu muito importante, tinha um escritor muito importante, Honoré de Balzac, lá no museu dele ainda está preservado o escritório e tinha uma janela fechada. Então uma das fotos do guia é essa janela fechada. E é uma foto que eu gosto muito e ela me mostra o que um poema pode fazer eu perceber algo que talvez eu nunca percebesse. Então essa é a ideia da literatura envolta no turismo, na viagem. O jornalismo, você é jornalista, o jornalismo tem bastante de um aspecto de sorte, entre aspas, que é você, de alguma forma, estar no momento certo, no lugar certo. E o turismo a gente também lida um pouco com a sorte por causa desses imprevistos, né? De chover, de tudo mais. É um exercício de sorte você ter que unir jornalismo e turismo? Olha, eu não posso dizer que não tenha um pouco de sorte, se você acredita que há sorte. Mas eu acho que eu que estou lá como jornalista, primeiramente é trabalho, né? Assim, tem uma história de uma foto que eu fiz na Catedral de Notre Dame com 2 arco-íris e todo mundo que vê a foto fala, nossa, que sorte! Só que eu estava lá com o equipamento ideal, fiquei esperando, tomei chuva, eu tinha uma capa de chuva, eu esperei, eu estava cansado, mas eu fiquei. Então, eu sabia a técnica para registrar aquilo. Então, assim, tem um aspecto de sorte, claro, porque eu não mandei que aparecessem os dois. Não fez chover. Né? Eu não fiz chover. Mas o aspecto trabalho e insistência, eu acho que é muito mais importante que a sorte. Acaba você tendo essa sensibilidade que você acaba tendo unindo jornalismo, literatura e turismo, você acaba tendo que ter uma atenção maior aos detalhes, porque um detalhe desse pode passar despercebido para alguém que não está tão atento. Os detalhes e uma certa intuição, talvez, que você vai adquirindo com o tempo. Então, nesse caso da foto da catedral, eu não sei por que cargas d'água estavam uma tempestade de um lado e do outro eu falei, poxa, eu acho que o sol ainda vai sair antes de se pôr. E ele apareceu no último momento, uma luz maravilhosa, então isso que proporcionou essa foto. Então teve um pouco dessa intuição, né? Mas assim, não dá para se depender da intuição ou da sorte, né? Assim como numa viagem tem o aspecto sorte, mas você precisa estar com a mente aberta, senão nada vai acontecer, você não vai ver nada. Você acaba ficando bloqueado. Vai ver fachadas. Ou vai ver fachadas. Ou vai ver fachadas. Não vai ver a beleza na janela fechada. Não vai ver a beleza na janela fechada e não vai ver a vida acontecer. É preciso ter paciência também, né? É preciso parar, né? É preciso sentar para ver as coisas acontecerem. E é isso que eu faço e é isso que eu sugiro. A gente comentou até na abertura do programa, João, que você usou como inspiração alguns escritos e alguns textos do Hemingway, do Proust. Queria que você falasse um pouquinho sobre eles para a gente. Bom, o Proust ele me deu uma dimensão humana de Paris que eu acho que seria impossível, inclusive, mesmo se eu tivesse morado em Paris muito tempo, porque ele escreveu uma obra vasta, né, que se chama Em Busca do Tempo Perdido, são 7 volumes grandes, tal, que é uma espécie de autobiografia e um grande retrato da sociedade, né, no século XIX. E ele dá uma dimensão humana para Paris fantástica, né? Proust é francês mesmo. Proust é francês. Que eu não vejo de nenhuma outra forma, né? Então você adentra a alma do ser parisiense, né, de uma forma como nunca se teve. No caso do Hemingway, o Hemingway faz parte do que foi chamado de geração perdida, né? Que é uma geração que mudou para Paris de americanos, de americanos e de ingleses e de alemães que mudaram, e brasileiros inclusive, que mudaram para Paris num determinado momento, no entreguerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e que aí fizeram também um registro da cidade a partir dos seus pontos de vista, né? O Hemingway, por exemplo, tem um livro que se chama Paris é uma Festa, né? E no qual ele conta os momentos que ele passou quando ele tentou se tornar um escritor. Ele era um jornalista e se tornou um escritor em Paris. Isso aconteceu com muita gente.
Quem mais a gente encontra no livro além do Hemingway e do Proust? Tem muita gente, tem o Balzac, tem o Proust, tem a Simone de Beauvoir, tem alguns contemporâneos, muito importante trazer os contemporâneos. Tem um escritor contemporâneo muito interessante, se chama Georges Perec, que tem um livro lindo que se chama Vida, Modo de Usar. Tem um outro poeta e filósofo francês contemporâneo também, que se chama Michel Deguy. Então, creio que tenha 30 ou 40 ou mais escritores, eu nunca parei para contar, assim, na verdade. Exatamente. Mas tem, e outra, no livro tem a bibliografia com todos os livros que eu li, todos, assim. E não são só livros desses escritores, livros que falam da vida desses escritores lá. Alexandre Dumas, não podemos esquecer, Albert Camus, também não podemos esquecer. Bom, tem uma leva boa de escritores. E por que esses escritores? Como que você chegou a eles? Como que você decidiu usá-los? Olha, eu sou jornalista, né? E uma das formas que eu sei para adentrar os locais, assim, hoje em dia você tem pesquisa pelo Google, por livros e tal, mas eu entrevisto, às vezes, algumas pessoas que entendem um pouco mais do que eu, porque o jornalista ele não precisa entender de tudo, eu não preciso ser um literato para fazer uma matéria sobre literatura, mas eu vou em busca das pessoas que realmente conhecem isso, né? Isso aconteceu no Lisboa e no Paris também, eu conversei com pessoas que gostam e que entendem literatura francesa e eles me ajudaram a fazer uma lista do que seria importante para representar a cidade de uma forma eficiente. Essa é a ideia, que sejam representativos para se conhecer a cidade, mesmo que não falem da cidade. Né? Sim. Mesmo que não falem. Você tem o Flaubert, por exemplo, com a Madame Bovary, que não se passa em Paris, mas que é um grande, um clássico, um livro revolucionário. Então, você precisa ler. Precisa não pode ler. ignorar, Não né? pode ignorar. Então, a seleção tem um quê pessoal, mas a ideia é livros que me ajudem a entender a alma francesa, me ajudem a entender Paris. No próximo bloco, a gente continua o papo com o João e nós vamos conhecer quais são os próximos projetos que ele está planejando. Então, fique por aí. Estamos de volta com o último bloco do Artefato, falando sobre turismo e literatura, e hoje a gente fala sobre o guia A Luz de Paris. Aqui comigo está o jornalista João Correia Filho. João, o seu livro, A Luz de Paris, ele foi lançado no ano passado e em 2011 a gente teve o filme do Woody Allen, O Meia-Noite em Paris, que também era a história de um viajante que acabava conhecendo a cidade por grandes artistas e grandes escritores que viviam na cidade. O Hemingway mesmo, a gente tem o Salvador Dalí, que estava em Paris naquele momento. Tem alguma forma de inspiração entre o guia e o filme? Olha, o guia, ele começa a ser concebido antes do lançamento do livro, né? O processo todo de realização do guia é mais de um ano e tal. Mas, sem dúvida, é bastante inspirador e uma coincidência muito grande. Eu assisti o filme antes de ir para Paris e numa das viagens que eu voltei de Paris, estava passando no avião, olha que coincidência. Então, assisti mais de uma vez. Mas a grande questão é que o Meia-Noite em Paris, ele é inspirador na medida que ele também nos traz esse desejo de voltar para eras passadas e de ter esse contato com os escritores, né? O personagem principal, ele é um apaixonado por essa geração perdida. Sim. E isso o leva a conhecer esses escritores da geração perdida, né? O Hemingway, o Scott Fitzgerald e mais uma série de outros escritores americanos e de outras nacionalidades que estavam em Paris. E aí acaba trazendo essa vontade da gente de mergulhar realmente na cidade e fazer essa viagem no tempo. Né? Sim, o Woody Allen, inclusive, ele trata de algo que ele fala de nostalgia do tempo passado, algo assim que ele fala, que é essa ideia que a gente tem de que sempre o passado é melhor. Sim. Né? Todo mundo, então quando ele chega e encontra o Hemingway fala, nossa, eu queria ter nascido antes. Né? E eu acho que a viagem tem um pouco disso, né? Da gente querer, a gente vai para um lugar e a gente espelha, poxa, se eu tivesse nascido, né, nesse período. Então a literatura nos ajuda inclusive a ver esses períodos anteriores de uma forma mais completa. Essa máquina do tempo, né? Essa máquina do tempo, exatamente. A literatura é uma máquina do tempo portátil. E portátil e sempre acessível, sempre num cantinho disponível para gente. Sempre no cantinho, pode estar na sua mochila, pode estar na sua bolsa. Ela é uma grande ajuda nos momentos de esperar avião, nas longas esperas. Então, vai viajar,
começa a ler um pouco antes, mas leve um livro. Você vai passar horas no aeroporto, vai passar horas esperando filas. Pronto, tudo se resolve com essa máquina do tempo maravilhosa. A melhor companhia. Uma ótima companhia. Ô João, e você já está trabalhando num projeto novo agora com Buenos Aires. Conta pra gente um pouco desse projeto. Sim, eu fechei com a Editora Leia em virtude dessa aceitação bacana dos 2 primeiros. Eles resolveram transformar em uma coleção, então virão outros. Eu estou trabalhando agora em Buenos Aires e o próximo, muito provavelmente, será São Paulo. Então eu estou na etapa de leitura agora, que é uma delícia, né? Que eu falo que ser pago para ler é uma coisa, é um privilégio muito grande e um prazer muito grande, porque é agora que eu estou me preparando para adentrar em Buenos Aires antes de ir para Buenos Aires, né? Então agora eu estou conhecendo um pouco da alma de Buenos Aires com escritores como Jorge Luis Borges, como Júlio Cortázar, como Ernesto Sábato e muitos outros que vão me acompanhar. E você comentou que o próximo deve ser São Paulo. Por que a escolha de São Paulo? Olha, São Paulo, embora seja uma cidade multicultural e muito cultural, né, ela é um pouco carente, talvez, de guias nesse sentido, guias culturais exclusivamente, de forma mais generalizada. Geralmente eles são de temas mais fechados, né? E também tem um aspecto que 2014, Copa do Mundo, vai estar todo mundo olhando para São Paulo. Fluxo de gente enorme. Fluxo de gente. Então tem esse aspecto mercadológico, obviamente, não podemos esquecer disso. Claro. Mas tem um aspecto também de resgatar uma São Paulo literária, uma São Paulo de escritores, a São Paulo do modernismo, a São Paulo que é retratada por escritores de todo o Brasil. Eu acho que São Paulo, Rio de Janeiro, Paris e outras grandes metrópoles, elas são locais que atraem essa gama de pessoas ligadas à cultura. Então, São Paulo atrai todo tipo de artista. Sim. Do Nordeste, de outros lugares do mundo. Rio de Janeiro é a mesma coisa, Paris é a mesma coisa. Então, a escolha vai um pouco por aí, de aproveitar essa grande diversidade cultural que é São Paulo. São Paulo vai ser o primeiro guia que você vai fazer para o Brasil, depois de ter feito Europa, primeiro. né? Onde mais você acha que lugares do Brasil que renderiam um guia interessante como esse? Eu vi numa entrevista você falando que você é muito fã do sertão nordestino. Olha, William, eu costumo dizer que a literatura pode tornar qualquer lugar muito interessante. Então, se você me disser, vamos fazer um livro de Bauru a partir da literatura, eu acho que é possível. Bauru tem escritores importantes, tem grandes escritores. Mas você tocou na questão do Nordeste, eu realmente sou um apaixonado pelo Nordeste. Eu acho que o Nordeste, o sertão nordestino tem uma beleza que o brasileiro não aprendeu a ver ainda, muito em partes por esse turismo de massa que só vê a praia, então só não vou. E tem uma ideia, essa ideia que é passada na mídia de forma geral, de que o sertão, aquela coisa da morte, da secura e tal, e o sertão não é só isso, o sertão é um local de paisagens lindas, mas o sertão nos deu uma safra de escritores fantásticos, né? Você tem Jorge Amado, você tem João Cabral de Melo Neto. Você tem Graciliano Ramos. Você tem Graciliano Ramos, você tem Euclides da Cunha, você tem, nossa, acho que, né, tem uma infinidade de escritores e eles estão muito vivos ainda no Nordeste, né? Muito vivos. Se você pega o João Cabral de Melo Neto, ele é de uma atualidade fantástica, daria para fazer um livro de João Cabral de Melo Neto sobre o Recife, sobre o Nordeste de forma geral. Então, a ideia é essa, estar voltando os olhos para os locais a partir da literatura, e sempre tem literatura, e a literatura sempre enriquece, sempre. Já estou com vontade de ler esse guia sobre o sertão. Viu? Poxa, espero um dia realizá-lo. João, queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso programa pela segunda vez e já deixar o convite para os próximos. Com certeza a gente vai conversar sobre Buenos Aires ainda muito em breve. Pô, que ótimo, agradeço muitíssimo a oportunidade. E muito obrigado por ter ajudado a gente a enxergar agora o mundo a partir da literatura. Muito obrigado, Emílio, eu que agradeço. Os nossos programas eles ficam disponíveis no nosso site e, inclusive, se você gostou do trabalho do João, mas perdeu o programa da semana passada sobre o guia Lisboa em Pessoa, acesse o nosso site e assista. Participe também do nosso programa, acesse a nossa página nas nossas redes sociais e envie sugestões, comentários, perguntas. Você pode ajudar a fazer o nosso programa. Então, até o próximo Artefato. Tchau!